e aprendemos da palavra de Deus. Glória a Deus. São os três, não menosprezando nem os outros cultos, mas semanal, um dos cultos mais importantes para a igreja, culto de ensino, escola bíblica dominical e o culto de Santa Ceia uma vez por mês. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo número 6, verso número 9, diz a palavra de Deus: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, Aleluia. avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, Paulo se dirige à igreja de Corinto, uma igreja que a gente estudando um pouco sobre ela, uma igreja muito usada nos dons do Espírito Santo. Os estudiosos dizem que aquela igreja possuía os 9 dons citados no capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios, mas tinha alguns problemas naquela igreja, tinha algumas dificuldades, alguns irmãos ainda precisavam entender o que era o Evangelho, que é a transformação, mudança de caráter. E Paulo adverte várias vezes, e no capítulo 6 até o capítulo 7, Paulo ele se volta aos irmãos de Corinto, falando sobre o perigo da imoralidade, falando sobre o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, falando que eles devem ser diferentes de qualquer outros povos, porque eles foram alcançados pela palavra de Deus, alcançados pelo Evangelho de Cristo. E no verso de número 9 do capítulo 6, Paulo ele fala isso para os irmãos: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Paulo ele deixa uma lista de pessoas, ou melhor dizendo, de classe de pessoas que não poderão herdar o reino de Deus, ou seja, não pisarão na Nova Jerusalém, não alcançarão a salvação em Cristo Jesus. Aí ele diz: os perversos não herdarão o reino de Deus. Aí logo em seguida ele diz: não se deixe enganar, não se deixe enganar. Por que ele fala isso? Porque na igreja de Corinto tinha irmãos se prostituindo, fazendo o corpo que eu queria, e ainda assim achando que ia para o céu. Tinha gente no adultério e assim ainda achando que ia para o céu. Tinha gente vivendo uma vida totalmente diferente do que a Bíblia diz para viver, achando que ia alcançar o reino de Deus. Aí Paulo diz: não se deixe enganar. Aí ele diz: nem os adúlteros, nem os imorais, ele fala sobre imoralidade sexual, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, como diz na NVI, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha também no grupo de pessoas que Paulo diz para a igreja de Corinto que não poderão herdar o reino de Deus. Aí às vezes a gente pega uma palavra dessa, vai pregar no evangelismo, vai pregar no púlpito de uma igreja, dizendo que o homossexual, se morrer da forma que está, não vai alcançar o céu. Se o mentiroso morrer mentindo, não vai alcançar o céu. Se o adúltero morrer no adultério, não vai para o céu. Se o avarento morrer na sua avareza, não vai para o céu. Se o ladrão morrer nos seus roubos, nos seus furtos, não vai para o céu. Se o alcoólatra morrer alcoólatra, não vai para o céu. Se os caluniadores morrerem caluniando, não vão para o céu. E da mesma forma os trapaceiros, alguém vai olhar para a igreja e vai dizer: esse povo é um povo ruim, quer mandar todo mundo para o inferno. Aleluia. Pergunta da Bíblia, não é a palavra que está dizendo? Eu posso dizer o que a palavra não diz, agora o que está escrito aqui acima e embaixo, porque é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Arrume na cara quem quiser, quem não gostar, morde o beijo. A gente tem que pregar
pregar o evangelho puro, genuíno, aquele que diz que o pecado ainda é pecado, aquele que diz que não pode entrar no céu de qualquer jeito, aquele que Paulo diz: vocês foram desse jeito, mas agora vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Se nós estamos no evangelho, é porque nós já fomos lavados, já fomos santificados e nós fomos justificados por aquele que é justo e morreu pelos nossos pecados para nos justificar. Aleluia. Não dá para a gente viver dessa forma. Você presta bem atenção que Paulo não está falando com os ímpios, Paulo não está falando com os gentios. Qual que é? Paulo está falando com quem? Com a igreja de Corinto, com a igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus me abençoar em nome de Jesus.